Bom dia, Walkers! Eu me chamo Lara Walker e hoje eu quero falar sobre o filme Guerra Mundial Z. O filme é onde o nosso querido protagonista, Jerry, ele, interpretado por Brad Pitt, é um sobrevivente junto com a sua família, sua esposa, suas duas filhas e um menino que ele encontra no apocalipse. Guerra Mundial Z é um filme de zumbis onde a contaminação é muito rápida, é absurdamente rápida, em 15 segundos. Você se contamina, você pega esse vírus através da mordida e do arranhão. O nosso protagonista, ele tem sangue de zumbi espirrado no seu rosto, na sua boca, e ele não se transforma. Então ali nós podemos até pensar que o sangue assim pode não contaminar, né? A gente ainda não viu sangue caindo numa ferida ou algo do tipo, apenas na boca, olhos e nariz, e não aconteceu a infecção com o protagonista, obviamente. Nesse vírus, se você for mordido ou arranhado, se você se contaminar, você leva 15 segundos para se transformar. Em 15 segundos você começa a se contorcer e aquele vírus pega no seu corpo e você vira um Zek. Que nem um personagem fala no filme, eles são Zeks, são zumbis. Esses zumbis, eles são incrivelmente rápidos. Eles correm, eles pulam, eles conseguiram até pular a muralha de Jerusalém no filme, que um zumbi foi subindo por cima do outro até virar uma montanha e eles conseguiram pular. Eles pularam de uma altura absurda e continuaram vivos. A origem desse vírus a gente não sabe porque o filme não deixou claro. Muitos dizem que foi o primeiro a ser infectado foi o paciente zero da Índia, mas ninguém sabe mais algo sobre ele. O Jeremy, então, o protagonista, ele vai em todos os lugares possíveis para tentar encontrar a solução para esse vírus, a origem desse vírus, e a única coisa assim, que ele fica sabendo é sobre o paciente zero, que foi um soldado que voltou de um local lá, ele voltou estranho, atacando as pessoas, querendo morder. Então um médico vai até o local para ver o que estava acontecendo com esse paciente zero. Na hora, assim, o médico ele acabou sendo mordido e contaminado também, começou a atacar os pacientes, e aí já começou aquela confusão apocalíptica. Desse vírus, tem a fraqueza desse vírus, que é pessoas doentes. As pessoas que são doentes, elas não são alvo desses zumbis. Esses zumbis não são igual de outras séries apocalípticas, onde o zumbi morde tudo e qualquer um. Não. Em Guerra Mundial Z, se a pessoa tiver uma doença terminal, se a pessoa tiver uma paralisia ou até mesmo uma deficiência, ela pode se tornar invisível aos olhos dos zumbis, e é o que nós vemos no filme. Tem duas cenas do filme onde um senhor cego é evitado pelos zumbis e um menino com câncer também é evitado pelos zumbis. Ou seja, nem diz no filme, animais famintos evitam corpos doentes. Ou seja, se a pessoa for, que nem diz no filme, um estorvo, já não é mais um alvo para esses zumbis, que foi o que aconteceu. Uma das nossas personagens, né, ela foi mordida no braço e o Jerry arrancou e cortou o braço dela fora. Ela fala então que ela virou um estorvo e não presta mais para trabalhar no exército. E foi aí que Jerry ele se tocou que algo poderia ser usado para combater esses mortos. Muitas coisas são usadas ali para tentar enfrentar os mortos, que nem a gente vê o Jeremy colocando revistas no braço e mais futuramente papelão. Ele enrola o papelão, a revista, junta com fita para evitar levar mordida nos braços e nas pernas. Tanto que um zumbi vai para cima dele, ele colocou o braço na boca do zumbi e o zumbi mordeu então a revista e não chegou nele. Essa é uma das formas de evitar a mordida em Guerra Mundial Z. A segunda forma é, se você estiver armado, você tem que atirar na perna do zumbi para desacelerar ele. Atirando na perna, você vai atrasar o zumbi. E atirando na cabeça, você irá matar ele. Então você tem as duas opções. Se o tiro não for certeiro, você mira na perna, que nem diz no próprio filme. Nós vemos também um rapaz do exército
que ele também era um estorvo. Ele era manco de uma perna e os zumbis evitavam ele e não mordiam ele. Tanto que é contado no filme que ele ficou em volta de 8 zumbis, ou 8 caras se transformando ao mesmo tempo, e ele não foi mordido. Só que mais futuramente, em uma confusão ali, um zumbi acaba mordendo a perna dele e ele se transforma. Então, você ser doente pode sim ser evitado, mas no meio de uma confusão ali, você vai acabar sendo mordido. Então não adianta você ser doente ou você ter alguma deficiência. Você vai ser mordido. Não vai ter segundo filme de Guerra Mundial Z. Eu gostaria de ter, tem muitos rumores onde dizem que vai sim ter o segundo filme, mas a crítica não gostou muito pra ter segundo filme. E eu até concordo. Eu sou muito fã de Guerra Mundial Z, só que eu concordo que o segundo filme, assim, não deve sair. Porque no primeiro filme tinha um grande potencial pra vir o segundo filme. Mas no primeiro filme, no finalzinho do primeiro filme, eles já mostram, tipo, muitos zumbis mortos, queimando o corpo dos zumbis, eles indo pra cima dos zumbis, acabando com eles. Então, se eles fizeram tudo isso pra acabar com o zumbi, lá no final do primeiro filme, não tem, tipo assim, não faz sentido ter o segundo filme se no primeiro já acabou tudo. Eu acho que seria ótimo ter o segundo filme se no primeiro eles deixassem entreaberto o que aconteceu depois. Jerry, então, ele descobre que se você ser um estorvo ou uma pessoa doente, você consegue ser invisível aos olhos desses zumbis. Eu não citei aqui, mas estou citando agora. Jerry é um ex-militar e ele é convocado para achar o vírus desse zumbi. Ele é convocado então, mas não é pelos velhos tempos, já que ele era amigo lá do chefão. Não é pelos velhos tempos, é porque eles realmente precisavam de Jerry. Então, Jerry, ele não tinha escolha. Ou ele ia, ou ele era expulso do barco. Então ele foi. Após ele fugir de Jerusalém, sofreu um acidente de avião, ele chega lá naquele centro de cientistas e fica 3 dias desacordado. Nesses 3 dias, todos acham que Jerry morreu e expulsam a família dele do navio, na verdade. Então, Jerry, após ele acordar, ele conversa com os cientistas e ele fala que ele quer a pior doença que eles têm, uma doença que seja mortal, mas seja curável, ou algo do tipo. Então a cientista fala que não seria possível porque eles já testaram isso nos zumbis e não tinha funcionado. O Jerry falou então que não era para os zumbis, mas sim para eles. E é uma teoria bem interessante, né? Que nem diz no filme, a mãe natureza, a gente pensa que é o pior aspecto do vírus, mas na verdade é a fenda na armadura. Então o Jerry, ele se arruma inteiro e ele entra dentro do centro lá de cientistas, onde tinha mais de 80 zumbis perambulando lá dentro. Ele entra lá dentro só com sorte e fé para tentar chegar à sala 37, alguma coisa assim, que é a sala onde tá os principais doenças mortais mais curáveis. Então eles entram naquele labirinto de zumbis e o Jerry consegue entrar lá. Quando ele entra naquela sala, ele entra sozinho, porque os 2 companheiros deles acabou voltando com todos os zumbis correndo, eles se distanciaram. Então o Jerry, quando ele enche a maleta com doenças, né, aquelas doenças transmissíveis e tudo mais, quando ele enche a maleta, ele vai pra sair, um zumbi está esperando ele na porta, infelizmente. Aí ele escreve uma carta dizendo, diga à minha família que eu amo eles, e coloca assim pra câmera ver que o pessoal tava monitorando ele pela câmera. Ele pega então seringas e pega aquelas doenças que estavam nos frasquinhos e injeta nele mesmo. Um cientista fala que independente se funcionar ou não, ele morre de qualquer jeito, porque a doença que ele acertou nele mesmo era uma doença mortal. Então, passando um tempo, ele se vê cara a cara com aquele zumbi e ele abre a porta. Quando ele abre a porta, o zumbi não vê mais ele, porque ele ficou doente. Nisso a gente vê que corpos doentes, né, são evitados. Logo após ele descobrir isso, aquele grupinho de cientistas que tinham sobrevivido fizeram mais em massa. Em outros países também fizeram muitas doenças curáveis em massa e foram distribuindo para outras pessoas. Que nem mostra no final do filme, eles conseguiram combater os zumbis com essa doença, que eles aplicavam neles mesmos e eles ficavam invisíveis aos olhos dos zumbis e conseguiam atacar então os zumbis, assim eliminando um por um. E, então, ou você sobrevive ou você morre e se transforma em 15 segundos. Esse é um vírus muito forte. Esse é um vírus onde 15 segundos ali você já se transformou
E o maior tempo, assim, o tempo máximo que uma pessoa levou foi 1 dia. Mas essa foi a primeira pessoa a se transformar, as outras foram 15 segundos ou menos. Aí você vê alguns lugares que são possíveis você sobreviver, você enfrentar os zumbis, né? Igual Jerusalém, eles ergueram muralhas em volta do país no filme e eles estavam conseguindo sobreviver até que eles fizeram muito barulho e os zumbis foram atrás deles. Então, se você matar um zumbi, só serve para deixar os outros irritados e irem para cima de você. Então, você tem que atrasá-los ou se esconder. Você não pode fazer barulho com o zumbi, porque esses zumbis, eles escutam muito bem o barulho e eles vão para cima de você. Então, há muitas formas de você se proteger, mas há mais formas de você morrer em Guerra Mundial Z. Então, as chances de você sobreviver nesse vírus zumbi é minúscula. Ou você tem que ter alguma doença, alguma deficiência, ou você tem que estar muito bem preparado, morando num navio ou no subsolo, porque caso ao contrário, você vai acabar vindo a falecer e não vai conseguir sobreviver. Então a minha opinião é, eu morreria para esse vírus zumbi de Guerra Mundial Z. Então é esse o vídeo, sobreviva ou morra em 15 segundos. Mas então é esse o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu joinha. É isso, tchau!